irmãos, o versículo. Ele diz assim, livro do profeta Neemias, no capítulo 6, e o versículo 3. E veio-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus amados irmãos, tive o privilégio durante a minha vida de ministério de pregar em vários eventos. Tive a palavra em reunião de obreiros, de auxiliares, culto fúnebre, noivado, casamentos, mais o que? Já realizei vários casamentos, várias atividades da área eclesiástica. A gente tive o privilégio de trabalhar. Mas para pregar no evento de crianças é a primeira vez. Mas todavia tem a primeira vez. E as nossas professoras têm uma didática muito excelente e têm trabalhado de forma ímpar aqui nesta casa. Mas só que, irmãos, num culto como esse, nós não podemos, deixar de falar também para os adultos. Queremos falar para as crianças e no que agora vamos falar para adultos. Quando a gente abre o livro de Neemias, aliás, eu faço um apelo, talvez, um pedido ao pastor Jonas, nosso colaborador, presbítero Jarbas, e os demais irmãos, para a gente fazer uma imersão ao livro de Neemias. Nos ensina muito. Essa semana tive o privilégio de ler esse livro por algumas vezes e fiquei assim, pode colocar aqui, sobremodo maravilhado com as coisas que eu pude aprender. Ouçam bem, irmãos, quando você fala de Neemias, eu faço a pergunta: quem era Neemias? Neemias era um jovem hebreu que não sabemos ao certo que ele nasceu na Babilônia ou se fora levado cativo para a Babilônia, quando Nabucodonosor veio e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia com rituais de crueldade, pelo que destruiu os muros, destruiu o templo e queimou as portas da cidade de Jerusalém. Só que o tempo passou e o Império Persa, Medo-Persa, destruiu o Império Babilônico. Então aí começou os novos reis a começou a liberar os judeus para voltar para Jerusalém. Entenda que eu estou fazendo apenas um preâmbulo da que nós vamos tratar. Então, irmãos, quando começaram a voltar para Jerusalém, a primeira turma que voltou, o primeiro retorno foi com Zorobabel. O segundo retorno, sacerdote Esdras. E o terceiro retorno, Neemias. Zorobabel, quem era? Zorobabel era o herdeiro do trono de Davi, que foi levado cativo e nasceu, então, por ser herdeiro do trono, e voltou para Jerusalém. Esdras era um sacerdote que leu a lei, ele era um grande pregador, mas não teve autorização para reconstruir o templo. Esdras voltou na segunda retorno, trazendo uma multidão consigo. Passaram-se cerca de 13 anos, ainda o templo estava destruído. Então retornou também Neemias. A história de Neemias, ela é maravilhosa. Eu falei para os irmãos então, até agora, o contexto da situação. E essas três levas voltaram de Suzã, na Babilônia, até Jerusalém. Era uma distancinha, coisa boba à toa, tipo 1.458 quilômetros, 1.500 quilômetros, daqui em Assunção, no Paraguai, talvez, daqui em Manaus, quase. Isso para fazer, hoje, para se fazer uma distância, não sei ao certo quanto tem daqui a Manaus, mas deve ser quase isso, daqui a Rondônia. Para fazer um trajeto desse, é 2, 3 dias de automóvel. Mas naquele tempo, sob os lombos de animais, de jumentos, de camelos, era uma viagem que durava de 3 a 4 meses. Então, Neemias estava longe da sua terra. Entre esses que subiram ou voltaram a Jerusalém, estava Anani, irmão de Neemias. Ele foi ajudar, viu a situação
e voltou para a Babilônia, para Suzã, a cidadela de Suzã, para a fortaleza de Suzã. Quando lá chegou, voltando de Jerusalém, Neemias chama o seu irmão Hanani e pergunta: Hanani, fala para mim como que está a Judéia, como que estão os judeus, como que está a Jerusalém. Então Hanani relatou para ele: olha, o povo está em tremenda miséria, as portas do templo do muro estão destruídas, e os muros de Jerusalém estão todos destruídos, há brechas, há lugares destruídos. Então, quando eu confesso para os irmãos que eu chorei muito quando eu ouvi essa mensagem, quando eu lia, eu estudava, e estou controlando o meu emocional, porque neste momento nós podemos pensar na situação de Neemias. Neemias estava numa situação confortabilíssima. Ele era copeiro do rei, ele era chefe dos copeiros de Ataxerxes. Ele era chefe dos copeiros. É ele que experimentava primeiramente o vinho, ia lá, tomava do vinho, aí o rei podia beber, porque senão alguém podia envenenar o rei e matá-lo. Então Neemias estava numa situação privilegiada. Mas quando Neemias soube que a terra dos seus pais, a terra dos seus avós, a terra de onde estava sepultado todos os seus ancestrais, estava destruída, na miséria, na situação tal que anteriormente falei, Neemias chorou muito. Irmãos, Neemias se condoeu, Neemias ficou arrasado, ao ponto de, ao ponto de, ele ficou tão abatido, que ele chorou muito. O que ele fez? Ele foi orar, ele foi jejuar, e passou meses orando e jejuando, segundo uma conta que alguns faz, alguns meses, questão de 3, 4 meses, porque isso aconteceu no mês de Nissan, até que chegou o tempo dele conversar com o rei, passou um bom tempo, e enquanto ele orava e jejuava, ele colocou-se diante do rei, para servir o vinho ao rei, no seu ofício, no seu trabalho. Ele era chefe dos copeiros, e ao lado do rei estava sentado a rainha. E quando o rei olhou assim para Neemias, ele entendeu: Neemias, você está triste, você está abatido. E isto não é tristeza de qualquer não, isto é tristeza do coração, é uma tristeza profunda, é uma tristeza aguda. E Neemias disse assim: ó rei, vive para sempre, como poderia estar eu alegre, se a cidade dos meus pais, dos meus avós, onde estão sepultados os ossos dos meus passados, está destruída? Então o rei olhou e disse: o quê? Como é que está a situação lá? Então o rei, Neemias orou: e se achei graça diante dos teus olhos, me permita ir à terra dos meus pais, reconstruir os muros. E ele perguntou para o rei perguntou para ele: o que você precisa? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está com a vida no altar de Deus, quando você está em jejum e em oração, as coisas mais difíceis se tornam fáceis para o crente que ora e busca o Senhor dos exércitos. Neemias correu o risco de morrer. Chegar diante do rei sem autorização ou triste era sinônimo de morte. Ele poderia ser condenado à morte, mas quando ele chegou diante do rei, estando em jejum, em oração, o rei estendeu para ele a sua benevolência,
lhe deu chefe da guarda, lhe deu dinheiro, lhe deu cartas para os governadores da além do Eufrates, e autorizou a Neemias voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, irmãos, quando Neemias ouviu aquela situação, eu me ponho no lugar dele agora, e Neemias ficou assim, tremendamente alegre, orou e louvou ao Senhor, porque Deus ouviu a sua oração. Ele agora tinha uma autorização na mão, ele tinha cartas, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, ele tinha tudo para realizar a obra que ele gostaria de fazer. Quando Neemias, eu vou resumir a história, quando Neemias pega a estrada, junto com ele uma comitiva, várias pessoas, e retorna para Jerusalém, ele trouxe a ordem, trouxe recurso, mas a obra era muito grande. Os muros de Jerusalém tinham quase 15 quilômetros de extensão. Isso é a medida que eu mesmo que fiz. Era uma medida muito longa, os muros. Você imagina que esses muros eram construídos com pedras amontoadas. E as 12 portas da cidade de Jerusalém, as 12 portas estavam queimadas a fogo. E se elas estavam queimadas, óbvio que era fogo. E se elas estavam queimadas, precisavam ser reconstruídas. E quando Neemias chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi, olha para mim, ele fez silêncio. Chegou uma comitiva, era notícia na cidade. Ele saiu diligentemente à noite, montou em seu animal e foi fazer todo o percurso do muro. Porém, ele saiu de noite, para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Ele saiu para inspecionar os muros. Ele saiu de noite, rodou 3 noites. Eu fiquei perguntando, por que de noite? Por que à noite? Então, quando ele saiu à noite, ele aproveitava a claridade da lua para ver os pontos vulneráveis. Eu pergunto para os irmãos, vou abrir aqui um parêntese, por que a cidade de Jerusalém tinha que ter muros fortificados? Primeiro, lá estava o templo. Poucos anos antes, 13 anos antes, o sacerdote Esdras voltou e trouxe recurso e reformou todo o templo. Por que precisava de muros? Porque na cidade de Jerusalém era um tremendo sítio arqueológico. Por que precisavam de muros? Por causa da posição geográfica de Jerusalém. Jerusalém estava colocada como uma cidade alta. Por que Jerusalém precisava de muro? Porque lá tinha 12 portas especiais, uma vez que era a rota comercial, era como se fosse um anel rodoviário, cruzava por ali vários mercadores que saíam, iam e vinham, e vendiam na porta do peixe, por exemplo, ali os ourives vendiam o seu material, era um grande comércio. E por último, porque a cidade escondia grandes riquezas. Queridos, eu quero parar um pouco aqui para fazer uma breve análise. A Bíblia Sagrada diz, lá na Epístola aos Coríntios, que não sabeis vós, que sois o templo de Deus, o qual habita em vós, e não sois de vós mesmos. Queridos, eu quero chamar a atenção desse texto para fazer uma análise da seguinte natureza. Existem muitos de nós. Agora volta para as voltas de de Neemias à noite. No silêncio da noite, Neemias inspecionou os muros. Eu queria convidar você para meditar comigo agora. Você tem dentro da sua vida, do seu coração, você não é um qualquer, você é alguém especial. O apóstolo Pedro diz, mas vós sois
geração eleita, sacerdócio real, não fostes comprada com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, mas fostes comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Você tem um grande valor, meu irmão. Não deixe a sua vida vulnerável. Repara os muros da sua vida, porque senão o diabo, nosso adversário, entra, rouba, saqueia e acaba contigo. Não deixe isso acontecer, mas coloca guardas ao redor da sua vida. Glória a Deus, Glória a Deus. Faça uma inspeção à noite, no silêncio da noite. O que significa isto? Significa em sigilo. O adversário não precisa saber onde é que você foi. O adversário da nossa alma não precisa saber onde é que tem o ponto fraco. O adversário da sua alma não precisa, das nossas almas, não precisa saber onde é que estão as minhas falhas. O adversário das nossas vidas não precisa saber em qual ponto você está vulnerável. Existem muitos muros, muitas pessoas que estão com muralhas ao redor da sua vida, com pontos vulneráveis. E você precisa prescrutar que pontos são estes. Deixa eu perguntar para você. Não abra a tua boca, não diga para mim, mas diga para o Espírito Santo. Em qual área da sua vida o muro está quebrado? Em qual área o muro da sua vida o muro está arriado? Em qual área da sua vida o muro precisa ser reconstruído? É na área financeira? É na área familiar? É na área emocional? É na área social? É na área... Qual é a área da sua vida que precisa de reparo? Deixa eu falar uma coisa. Há um hino do Valdomiro Silva, lá de 1900 e alguma coisinha, que diz assim: Deus é sábio construtor e faz tudo muito bem. Se o muro da sua vida está derrubado, se o muro está quebrado, o sábio construtor sabe colocar cada pedrinha em seu lugar, cada coisa em seu lugar, cada barreira vai ser feita, e o diabo não vai acessar a sua vida, e o demônio não vai acabar com você, e você vai cantar o hino da vitória, para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. glória a Deus, aleluia. Qual é o ponto vulnerável? Faça como Neemias, corrija-o em silêncio. Em silêncio. Jarbas, constantemente a gente vê pessoas nas redes sociais. Eu estou tão triste hoje, estou chateada. Eita! Tem gente, né, que também... Aí você vê assim, só aqueles slogans, pá, ali tem uma brecha. Aí o adversário vai lançando setas aonde tem brechas. Aonde o muro está, arriado. Meu amigo, deixa eu falar para você. Eu não sei qual é o teu ponto fraco. Talvez sejam os vícios. Talvez sejam, sei lá, o seu emocional. Qual é o seu ponto frágil? O sexo oposto. Eu não sei qual é o teu ponto frágil. Não conte para ninguém. Faça a inspeção na noite, no escuro. Não deixe o adversário ver onde estão os teus pontos vulneráveis, porque ele está tentando destruir a sua vida. Mas uma coisa é certa, ele não vai conseguir, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Por que precisava reparar os muros? Porque dentro de Jerusalém haviam riquezas. O templo, por exemplo, tinha muitas riquezas. A sua vida tem riqueza, meu irmão. E não é coisa que o ouro compra, que o dinheiro compra. A tua honra, a tua história, ninguém poderá apagar. Lá dentro haviam sepulcros. Lá dentro haviam sítios arqueológicos. A sua história não pode ser roubada. A sua história não pode ser destruída. Lá dentro havia uma posição elevada. Jerusalém, Jerusalém,
era uma cidade alta. Vocês também estão em um lugar alto. No Salmo de número 40 está escrito: e pô-lo-ei em um alto e sublime retiro. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal da lama, lavou meus pés, me purificou e firmou os meus passos sobre a rocha. Portanto, você não está em lugar baixo, você está em lugar alto, voando nas asas, que o Espírito Santo de Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Seguindo essa história, Neemias orou, pediu cartas e foi para lá. Inspecionou os muros, convocou o povo. Depois que tinha convicção, ele chamou companhia. Mas quem ele procurou primeiro? As autoridades, os magistrados, os sumos sacerdotes. Ele chamou as autoridades e começaram, falou-lhes da sua missão, falou-lhes do seu objetivo, e os convocou para fazer aquela obra. Irmãos, eu já estou fazendo aqui um resumo já para o final. Quando Neemias começou a fazer a grande obra, levanta contra ele 3 inimigos. O primeiro inimigo é o interno. Qual? Entre os judeus haviam problemas, porque pessoas emprestavam, a fome era grande, o pessoal emprestava com juros abusivos, usurários. Ele teve que combater um problema interno. Segundo, a dúvida, alguns não vão conseguir. Terceiro, ele teve a oposição externa. Quando Tobias, Sambalate e Gesem, o arábio, ouviram falar que Neemias estava fazendo uma construção do muro, eles começaram a fazer uma crítica. Olha o que Sambalate ou Tobias falou para Neemias. O quê? Vão reconstruir o muro? Que nada! Você quer levantar o povo contra o rei? Você quer fazer uma revolução? Irmão, quando você coloca a mão no arado para fazer a obra, o adversário vai levantar contra você. É botar as mãos, colocar a mão na obra do Senhor, o adversário vai levantar contra você. E uma coisa interessante nisso aqui, olha o que o homem falou: se uma raposa passar naquele muro, derruba ele longe. Que muralha é essa que uma raposa derruba? Meu querido, o adversário das nossas almas zomba de você, está dizendo: você não vai conseguir ser crente não, rapaz. Você quer ser crente? Eu duvido. Vai ser crente? Eu duvido. O inimigo está duvidando de você. O inimigo está zombando da sua vida. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é esta: não dê ouvidos à voz do inimigo. Ele pode criticar, ele pode zombar, mas se você vier aqui aceitar a Jesus Cristo nesta noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Raposa nenhuma te derruba, porque conosco está o leão da tribo de Judá, e onde tem leão, raposa não tem vez. Não, raposa alguma vai derrubar essa mulher, não, porque conosco está o leão da tribo de Judá. Onde chega o leão, a raposa vai embora. Eu faço uma pergunta nesta noite: onde estão os pontos vulneráveis da sua vida? Você está disposto a colocar a mão nesta obra? Mas eu não vou conseguir. Vai conseguir em nome de Jesus. Mas eu vou parar. Não vai parar. A obra vai continuar. Diz o texto bíblico: que Tobias e Sambalate armaram vários planos contra Neemias. O primeiro deles fez a crítica. Prepare-se para a crítica. Aqui é couro grosso, pode bater. Pode bater.
Pode bater. Segundo, a segunda coisa que eles lançaram: tentaram criar uma guerra contra ele para desviar o foco. E insistiram várias vezes, mandaram várias cartas, a um ponto de falar assim: olha, Neemias, faz o seguinte, vamos encontrar no Vale do Ono e lá a gente conversa. Não tem conversa. O que Neemias fez? Armou o povo. O povo estava assim, trabalhando com uma espada na mão. Com uma espada eles trabalhavam, com uma mão eles trabalhavam e com a outra carregavam os materiais. Com a espada na mão e a outra eles trabalhavam. Não baixaram a guarda, nada tirou-lhes o foco, nada pôde deter Neemias e a multidão que estava reconstruindo. Tentaram várias coisas. Outra coisa que o adversário tentou: subornaram profetas para pregar, para profetizar em Israel. Subornaram profetas e disseram para eles assim: Neemias quer criar um novo império, Neemias está querendo criar um novo movimento, Neemias quer pregar contra o rei. Então Neemias respondeu: tudo que fala da vossa boca, do seu coração, da boca para fora, isso não procede. Tentaram subornar a Semaías, ou melhor, subornaram a Semaías e também uma profetisa chamada Noadias. Cuidado com profecia, meu irmão. Olha o que falaram com Semaías. O que Semaías falou com Neemias? Neemias, Sambalate quer te matar, Tobias quer te matar, vai para dentro do templo, Neemias. Lá dentro você vai ficar abrigado. Irmãos, toda profecia que for contrário aos princípios das Sagradas Escrituras, ela não vem de Deus. A profecia não pode contrariar a Escritura. As Escrituras Sagradas não podem ser contrariadas. E quando isso aconteceu, Neemias reconheceu que aquele profeta não falava de Deus, mas era o enviado do maligno para tentar confundir a obra. E quando mandaram recados para ele, no versículo nós lemos, Neemias disse assim: estou fazendo uma grande obra, porque eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, o diabo usa pessoas, até do meio gospel, para tentar tirar o teu foco. Mas uma coisa é certa: Deus abriu teus olhos, Deus abre nossos olhos, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Muros serão reconstruídos, vidas serão levantadas, ainda que a sua vida esteja arruinada, caída, queimada, já não tem mais jeito, destruído, está no pó, está na lama, mas o Deus é sábio construtor e quer levantar você novamente. Eu faço uma pergunta nesta noite: onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida nas mãos do sábio construtor? Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, eu pergunto para você: talvez você está tentando, eu queria tanto ser crente, mas não consigo. Você vai conseguir em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer fazer um pacto com Deus nesta noite? Só maior. Com uma melodia, cante comigo. Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Gostaria de colocar de pé, igreja? Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Cante comigo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu
sua família, o seu sangue me comprou. Canta, igreja! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Enquanto você decide para a sua vida, cante comigo assim: oh, 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 abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Vamos lá, crianças. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu gostaria nessa hora de continuar perguntando. Quem sabe você tem vontade de servir ao Senhor? Quem sabe você tem vontade de ser crente, verdadeiro, fervoroso, mas você tem dúvida? Sabe de uma coisa? Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa, e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Você vai conseguir caminhar com Ele. Eu termino aqui minhas palavras. Volto a palavra para o pastor da igreja, que vai dar os avisos e as considerações finais. Muito obrigado, podeis assentar.